Amados, a paz, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Gente, eu quero que vocês escutem esse testemunho com muita atenção, é um testemunho maravilhoso para todas aquelas pessoas que estão desacreditadas, que acham que Deus não pode fazer, fica vendo situações impossíveis, porque tem amante, porque tem filho. Gente, não perca um só minuto desse testemunho, vocês vão ver como o Senhor agiu de forma sobrenatural na vida dessa nossa irmã, uma irmã querida, amada, e aí ela conseguiu a graça da restauração do casamento dela e está partilhando aqui um pouquinho com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse testemunho, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Não esqueça também de mandar o testemunho de vocês para mim, seja o testemunho que for, de restauração pessoal, de família, restauração de casamento. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Vamos testemunhar aí as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Fica aí com o testemunho da nossa irmã Miquela, um grande testemunho que vai transformar aí, que vai ajudar, vai reavivar em vocês a fé, tá bom? Deus abençoe. Bom dia, amados. Eu me chamo Miquela, moro em Serra, Espírito Santo. Eu venho dar um breve testemunho. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu estou aqui como prova de que Deus é tremendo, Deus é vivo, Deus é maravilhoso e a gente, quando aprende a se posicionar e acreditar numa coisa que aos nossos olhos é impossível e ver que as coisas começam a mudar ao nosso favor, a gente sabe que tem um Deus conosco. Eu nunca tive dúvida disso, porque já passei por muitas coisas, muitas provações, e sei que Deus sempre foi comigo. Eu conheci o Rodrigo em 2015. Nós temos um relacionamento de 7 anos juntos. Quando eu conheci, eu pedi a Deus que mandasse uma pessoa, um esposo legal para mim, que fosse para mim. E engraçado que ambos os dois, tanto eu como ele, pedimos a Deus, né? E ele me contou e eu também falei para ele. E Deus me mandou o Rodrigo, cheio de vícios, de bebedeira, de vícios de cigarro, e tocava à noite, da música, todo o oposto do que eu vinha acostumada a ter de relacionamento com outros homens, né? E ele pediu a Deus uma mulher, né, que desse uma família para ele, sendo que ele já não tinha mais, porque os pais dele já são falecidos e ele era do mundo. Os amigos dele eram os familiares dele, e ele veio de foi batizado na católica, porém com o tempo ele mudou para a evangélica, fez alguns ministérios dentro da evangélica, mas depois também se perdeu e até hoje está na música. Às vezes faz um freelance, às vezes trabalha com um irmão na farmácia, mas não é sempre, né? Não fica muito tempo por causa da noite que acaba consumindo ele. E eu trabalho durante o dia, nós temos uma vida oposta, né? Enquanto eu estou trabalhando, ele está dormindo. Enquanto ele está dormindo, eu estou trabalhando. E aí nós nos conhecemos, nós não nos casamos no civil nem no religioso. É bom sempre lembrar isso, que a restauração pode sim acontecer, mesmo em casamentos que não foram em matrimônios que não foram oficializados no religioso e nem no civil. É, Nós não nos casamos, como eu falei, a gente namorou um bom período, mas em 2018 a gente resolveu ter o nosso bebê. E aí eu fui à médica e a médica me sugeriu parar de tomar o remédio e assim esperar, né? E eu parei de tomar o remédio em fevereiro de 2018. Em julho eu já estava grávida, né? Então o Henrico veio a nascer em abril de 2019. É, Foi uma gestação muito tranquila, muito saudável. O Rodrigo acompanhava todas as consultas, a gente tinha um relacionamento muito feliz. Eu achava que a felicidade eu já estava realizada, né, com o meu matrimônio.
sabia que Deus existia. Eu vinha, eu ia às missas no domingo, frequentava às vezes o grupo de oração, que não estava mais fazendo tanto quanto eu era solteira, e a gente às vezes ia à missa juntos. E eu passei a morar na Serra, né? Porque a gente resolveu morar juntos, montamos nossa casa. E aí, quando o Henrico nasceu, veio as dificuldades de relacionamento, porque uma criança muda totalmente a estrutura de um casal. E a gente não estava preparado para isso, né? Nenhum dos dois tínhamos experiência de ter filhos. Ele já tinha um filhinho quando eu o conheci, porém ele não tinha o contato de ser pai, né? Então a gente aprendeu a ser pai com o Henrico, ser pai e ser mãe. Só que a gente escolheu o nome do Henrico pelo o significado que ele tinha. Além de ser um nome muito bonito, a gente buscou o significado na Bíblia e a gente descobriu que ele era o príncipe do lar. E aí Henrico nasceu em 2019, em abril. Uma criança linda, super saudável, e veio a pandemia, né? As dificuldades de relacionamento, de casal. O Rodrigo trabalhava somente com a música, então a minha família quis ajudá-lo, então conseguiu matricular ele num curso de segurança. E aí logo depois ele já estava empregado, também conseguiram um emprego para ele. E aí a gente foi levando, mas um belo dia, eu sentada no sofá, o celular dele vivia largado, não esperava nunca ver uma mensagem daquela no celular dele, porque o Rodrigo sempre foi de bebedeira e de noitada, mas nunca foi mulherengo, né? Então eu sabia que ele estava no boteco, eu sabia que ele estava na bebedeira, eu sabia que tinha só homem, que ele mandava foto e mandava vídeo, e eu sempre soube onde que o Rodrigo estava em todos os momentos, né? Que a gente vivia um pelo outro. Mas um belo dia apareceu o Te Amo no celular dele. E eu perguntei, o que é isso aqui, Rodrigo? Aí ele é uma fã. Eu falei assim, mas fã que manda eu te amo? E aí aquilo foi uma brecha, né? Aí eu fui buscar, achei o que eu não queria, fui empurrando com a barriga, não busquei a Deus, comecei a falar com todo mundo e tal, envolvi minha família. E aí um belo dia eu falei, eu não aguento mais a situação, eu não preciso disso, eu vou sair de casa. Aí eu peguei, o Henrico era bebê ainda, peguei, coloquei as coisas no carro, as roupas, mamadeira, leite, fralda, as minhas roupas, roupa do Henrico, tudo que a gente ia usar. Deixei a casa mobiliada para ele. E peguei e saí de casa. Fui parar lá em Vitória, na casa da minha irmã, pois lá ela me deu conforto, me deu garagem para colocar meu carro, e até mesmo a gente viu a possibilidade de uma menina cuidar do Henrico enquanto eu trabalhava, porque o Henrico ficava com o Rodrigo no momento que, depois que eu voltei de licença maternidade, o Henrico ficava com o Rodrigo. Então a relação dele de pai e filho era muito grande. Então, quando eu fiz isso, o Henrico sentiu muito a falta do pai. Ele já vinha já começando a falar, já tinha sinais de desenvolver, né? E aí, com a minha saída de casa, ele atrasou a fala. Atrasou a fala e foi muito difícil para mim, né? Porque eu deixei a minha casa com as minhas coisas e fui para casa da minha irmã. Aí foram 2 meses que eu fiquei lá e ele me pedindo para voltar e negando toda a situação, falando que não tinha nada e tal, aquela coisa toda. E aí eu resolvi voltar em setembro para casa. Eu voltei para casa, aí coloquei tudo dentro do carro de novo, indo para casa, ele me liga falando que precisava conversar comigo, muito sério, porque ele tinha que me falar uma situação. Aí ele foi e me contou que era realmente verdade, que ele se envolveu com essa moça e que ele não queria nada com ela, mas que ela já não aceitava, mas queria dar um fim. E eu acreditei.
perdoei, né? Porque já estava já com as coisas dentro do carro, me senti frágil, e voltei para casa. Mas as dificuldades pioraram muito e eu não sabia que eu estava no deserto e que pioraram muito, porque quando eu voltei para casa, o nosso relacionamento esfriou totalmente, né? Eu perdoei, mas eu não jogava na cara, mas eu ficava sempre desconfiada. E aí ele veio a começar a dar sinais que ele não estava mais interessado em mim, falando que eu estava diferente. E aí depois ele começou a chegar atrasado no serviço por causa das noitadas que ele vinha passando na rua. E às vezes até chegava com um carro diferente em casa e eu falava assim, mas você não foi com o nosso carro? Por que você está com esse carro? De quem é esse carro? Aí ele pegava e falava que era de fulano. Aí como eu tinha acesso, eu olhava, era da menina. Aí eu chegava em casa, quebrava o pau com ele, brigava. E nessa confusão toda, até peguei e liguei para ela, falei com ela por que ela estava usando o carro, por que ele estava usando o carro dela. E aí me envolvi numa situação super baixa que não é do meu feitio, eu não sou dessas, né? Inclusive até hoje tenho até vergonha de contar que eu fiz isso, mas eu acabei fazendo. Não sabia que eu estava no deserto. Enfim, as lutas foram aparecendo e ele, por influência, pediu conta do serviço que ele trabalhava, tinha um salário muito bom, ele pediu conta. E quando ele pediu conta, eu me vi meio desesperada, que eu falei assim, poxa, eu não consigo arcar com as despesas de casa, a música não dá o retorno que a gente precisa, porque a gente tem 2 crianças agora, e ele vive bebendo, vive no vício da bebedeira e do cigarro, então não vai dar certo. E aí ele começou a falar que queria terminar porque ele não estava me fazendo feliz e eu também não estava fazendo feliz ele. E aí ele ficou me jogando na minha cara e pediu conta. E aí, em janeiro de 2021, janeiro de 2021, ele falou, dia 4 de janeiro, ele falou assim, vamos conversar, eu não quero mais. Aí eu falei, então tá, você não quer mais? Então eu também não quero. Dia 15 eu tiro as minhas coisas. Pois bem, amados, chamei o carro da mudança, a minha mãe pagou a mudança, tirei todas as minhas coisas. A casa que tinha tudo ficou sem nada. E ele ficava me perguntando por que eu não ia deixar a geladeira, por que eu não ia deixar a cama. Ele, você não vai precisar, porque você vai ficar na casa da sua irmã, lá tem cama, lá tem geladeira, e lá fizeram um quarto para você. E aí, aquela situação toda, eu fiz questão de tirar tudo. Ele ficou com um móvel de cada, né? Um guarda-roupa, uma cama de solteiro e o fogão que era dele. O resto a casa ficou vazia. E aí eu fui morar com a minha irmã em Vitória, trabalhando na serra, na dificuldade de um lado para um lado, com criança, aquela confusão, porque Henrique já ia fazer 2 aninhos, e eu passando toda aquela dificuldade, e não, como sempre, não sabia que estava no deserto. Chorava, chorava, a minha vida era chorar. Meu Deus, como eu chorava. Eu vinha para o trabalho chorando, voltava para casa chorando, e era o tempo todo chorando. E nesse momento também que a gente veio a estar juntos, né? Antes da gente terminar, eu tinha trocado de carro e por livramento dele, azar o meu, ele deu perda total no meu carro. E aí nesse momento também ele começou a usar o carro da OM, que chegava em casa com um carro diferente, como eu contei. E eu vendo aquela situação, eu falei, não quero mais isso para mim, não quero. Contei para minha irmã, contei para o meu cunhado e envolvi minha família novamente. A minha infantilidade foi envolver minha família. E aí, enfim, né? Fiquei lá na casa da minha irmã de janeiro a maio, sem ver o Rodrigo, sem falar com ele. Ele mandava mensagem, eu ignorava. Ele mandava mensagem arrependido, falando que estava arrependido, que queria a família de volta, eu ignorava.
ele mandava áudio chorando, eu não atendia. Eu simplesmente pegava o telefone e falava assim: se for mensagem de vídeo, você fala com seu filho. Se não for, você não fala comigo. E aí veio passando toda aquela dificuldade, mas, né, algum, por algum momento ele conseguiu falar comigo e ele veio falar que ele estava muito arrependido e que algumas pessoas o procuraram para que ele voltasse atrás na decisão dele, que era para ele buscar a família dele, porque a salvação dele estaria ali, que não era para ele ficar se envolvendo com outras pessoas, outras meninas que não iam levar ele a lugar nenhum e que ele estava no caminho errado. E aí a gente veio, eu falei assim, então você ora. Então você ora porque eu não quero mais nada com você. E aí fomos, né, naquela dificuldade e eu mantendo o Henrico sozinha, porque como eu falei, a música não dá retorno. E aí meus pais ajudando naquela confusão, e enfim, eu decidi voltar para a Serra, né? Porque a Serra é onde que eu trabalho, é mais fácil para mim. E aí minha família falou assim: se você decidir voltar para a Serra, você vai procurar um apartamento para você e a gente te ajuda a bancar. Mas eu vim, né, com cara e coragem, vim com poucas coisas, né, porque o apartamento não cabia mais as minhas coisas. Então eu entrei no apartamento com fogão, geladeira e cama. E aí as outras coisas já tinham no apartamento, que o apartamento não estava vazio. E aí o Rodrigo foi se aproximando da gente e aí a gente começou a querer dar inícios de retorno, né? Mas a OM lá não satisfeita, né? A princípio, quando ele falou que ia tirar as coisas da casa lá, que ia entregar para voltar comigo, para a família dele, ela surtou, ela foi no meu trabalho, bateu na porta do meu condomínio e ela não conseguiu, né, acesso, ela me ligava, então ela mandava mensagem para mim falando que o Rodrigo estava voltando comigo por causa do Henrico e que ele não me amava. Enfim, usava todas as artimanhas, né, que a gente sabe que elas usam, falava que a gente não era capaz, e enfim, só para deixar a gente bem mal. E nessa situação eu acabei emagrecendo muito, fiquei muito magra e só chorava também, né? Não tinha nem como. E aí, né, e ainda estava no deserto, e eu não sabia que eu estava pelo deserto. E aí o Rodrigo ficou na situação de que ele ficava lá em casa com as coisas lá perto da casa dela, né? Ele alugou uma kitnet perto da casa dela e então ele acabava às vezes indo para lá. Aí eu só falei assim, Rodrigo, essa menina ela não vai se conter com isso. Você precisa abrir seus olhos e tal, mas ele estava cego. Estava cego, no momento de opressão, né, que ele mesmo fala e foi até revelado, porque nesse momento que eu estava no deserto, eu não sabia que eu estava no deserto, mas o apoio que eu tive foi totalmente da família dele e na igreja evangélica. E as pessoas sempre falavam assim: você vai orar, você vai pedir, Deus vai te ajudar. Mas você precisa se entregar mais. E eu não sabia o que era se entregar, não sabia o que era posição de, de luta, de mundo espiritual. Enfim, né? Foram muito difícil esse período. E a OM engravidou. E eu falei, ela não tá grávida, Rodrigo, é mentira. É porque ela tá falando isso para você não voltar para casa. Ela tá falando que ela tá grávida. E ela sempre foi, ela é magra, muito mais magra que eu. Então, ela da gravidez dela, ela teve todo tipo de dificuldade. Ela quase, eu não sei se ela quase perdeu, mas eu fiquei sabendo também que ela tentou tirar, porque o Rodrigo falou que não ia voltar para ela. E aí ela estava pesando 40 quilos, né? Ela não aparentava que estava grávida, mas ela estava. Ela ia aos shows dele e eu ficava em casa. E eu falei com ela, aí ela mandou mensagem para mim, falando que estava grávida, o que eu ia fazer com isso. Eu falei assim: o Rodrigo vai assumir sua criança e
tá tudo certo. E entre eu e ele a gente resolve. E aí eu pedi para ela parar de me ligar e falei com ela que eu ia fazer um boletim de ocorrência se ela continuasse me procurando. É... Enfim, né? A neném nasceu, ficou na UTIM. Eu e Rodrigo já não estávamos mais na afinidade, porque ele começou a ficar mais para lá do que na minha casa, porque ele falava que lá a neném precisava de assistência, porque estava internada. E nesse período que a neném ficou internada, eu passei pelo deserto, mas eu me posicionei muito com a ajuda da Débora, porque eu não sabia o que era posicionamento. Eu não sabia que eu tinha que lutar com um lado espiritual. E ela falou: Miquela, eu vou orar com você, a gente juntas vai vencer essa batalha. E aí ela criou o grupo, eu entrei pro grupo e a gente veio fazer jejum juntas, oração, para quebrar toda a opressão, todo o mal. A neném saiu da UTIM, depois ela teve meningite, e enfim, né? Hoje a neném está saudável, mas teve todo esse contratempo do Rodrigo ficar para lá, mas o Rodrigo voltou para casa, né? Ele voltou para casa em julho agora de 2022, né? A neném nasceu em abril e não demorou muito para com as orações ele voltar para casa. Hoje a gente passa, não é fácil a restauração, vou falar que não é fácil porque vem com as dificuldades do dia a dia que vem proporcionando, mas a gente entrega as nossas dificuldades para Nossa Senhora, pede a sabedoria ao Espírito Santo para acalmar os nossos corações, dá discernimento para falar as coisas certas nas horas certas, mas as dificuldades aparecem. Mas eu quero falar que a restauração ocorre sim, independente se você é casada, se você não é casada, mas você precisa se posicionar perante a Deus, né? Porque Ele é contigo e Deus foi comigo o tempo todo. Ele cuidou de mim, ele cuidou do Henrico. Mesmo o Henrico passando pela dificuldade da fala, hoje ele já começou a desenvolver, hoje ele tem 3 aninhos, ele já começou a desenvolver a fala, já fala mais fluente e com a graça de Deus a gente está vivendo super bem, né? Às vezes acontece um desentendimento, às vezes dá vontade de pensar em desistir, às vezes eu mando mensagem para a Débora falando que eu não aguento mais essa situação e que talvez seria melhor não, né, deixar ele seguir a vida dele. E ao mesmo tempo vem, né, o Espírito Santo agir no meu coração, aí passa o dia e tudo se resolve. O Rodrigo de bruto e insensível, depois de 7 anos, né, um belo final de semana, eu achando que estaria tudo perdido, ele chegou em casa depois de um show com uma flor para mim. Então, eu nesses dias eu falei assim, o Senhor é comigo, porque não tem como, né? A pessoa que 7 anos nunca me deu uma rosa, muito menos alguma coisa que pudesse ser, né? Tipo assim, eu nem sei falar que essa atitude dele trazer uma flor para mim me quebrantou, porque de 7 anos de relacionamento ele nunca me deu uma rosa e aquele dia eu pensei assim, eu acho que agora não vai dar mais para continuar a nossa restauração, porque ficou um clima muito pesado lá em casa. E, enfim, né? As dificuldades aparecem, as chantagens da OM sempre tem, mas a gente vai seguindo com a graça de Deus. E eu estou aqui para falar desse depoimento, desse testemunho, para incentivar muitas mulheres, muitos homens a lutarem pelos seus casamentos. É difícil? É muito difícil. Não é fácil. Eu vou falar para vocês, não é fácil. Dá vontade de chorar, dá vontade de gritar, dá vontade de deixar tudo para trás,
e seguir a vida sozinho. Mas e aí? Onde que eu vou chegar? Né? E a salvação dele? Né? Então eu tô aqui para falar do meu testemunho e fiquem com Deus. Então, para finalizar o meu testemunho, eu falo que hoje eu sou uma outra pessoa. Antes eu buscava, eu tinha uma dependência pelo meu esposo, uma dependência de sentimento pelo meu esposo. Então eu buscava, queria saber o que ele fazia, as redes sociais dele, qualquer postagem que ele tinha, que ele postava, eu queria já olhar. Então, no momento que eu tive meu milagre, foi o momento que eu me apeguei ao Senhor, que eu busquei, que eu orei, que eu rezei o terço todos os dias, o terço da misericórdia, o Santo Rosário, a oração de Oséias, jejuava e não demorou muito, eu tive o meu milagre, porque eu fixei os olhos no Senhor e falei: Deus é comigo e Ele não me prometeu choro e nem angústia mais. Então eu vou buscar o Senhor e Ele vai me dar resposta. E foi aí que o Rodrigo voltou para casa. E eu vou falar: não é fácil. Falei que a gente tem dificuldades, temos muitas. Eu não, se eu for falar as inúmeras dificuldades que eu tenho, que eu venho vivido, né, fora que a minha família ainda não aceitou, né, são muitas dificuldades, né, dificuldade financeira, dificuldade que a gente vem passado de relacionamento, de tudo. Mas antes de qualquer coisa, eu coloco Deus em primeiro lugar, peço o Espírito Santo, peço a intimidade com o Espírito Santo, peço que Maria me proteja, me silencie quando eu tiver que silenciar e que Padre Pio fale por mim com o Rodrigo em relação a tudo, porque eu não falo mais nada com ele, né? Eu só falo o necessário quando eu preciso falar. Fora o demais, eu oro e peço a Deus que ilumine o caminho dele, que mostre o melhor caminho que ele deve seguir. E no momento que eu ganhei aquela flor, eu achei que ali fosse. Eu esperava ele chegar com 5 pedras em cima de mim. Imaginava ele chegar brigando comigo. E quando ele saiu, eu falei assim: Senhor, faça a tua vontade. Eu não aguento mais isso. Eu não quero isso para mim. Você me prometeu uma coisa e está acontecendo outra aqui dentro de casa. Eu não quero isso para mim. Eu não quero sofrimento nem para mim, nem para o meu filho, porque sofrimento eu já passei. E hoje eu quero viver feliz ao lado do meu esposo. Mas se não for, não precisa. E aí ele voltou para casa, 9 horas da noite, depois de um show doce, humilde e ainda com uma flor para mim. Então eu vi aí, eu falei assim: o Senhor é comigo. Então, não desistam, colocam Deus em primeiro lugar, lutem pelos seus sonhos. A restauração não é fácil, é muito difícil, principalmente no caso que eu ainda, eu sou sozinha, eu coloco a minha família em oração, porque o meu filho é pequeno demais e o Rodrigo ainda não se decidiu, está em cima do muro em relação a seguir, dar o seu sim para Jesus. Então, aí fica mais difícil, mas Deus é conosco. Não desistam dos sonhos de vocês. Amém. E o meu testemunho é, é falar que Deus é conosco e que a gente precisa só se posicionar, né? Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, né? Eu tinha uma dependência sentimental pelo Rodrigo que girava em torno do mundo dele e eu nem dependia dele para nada. Eu nunca dependi do Rodrigo para nada e eu tinha uma dependência imensa sobre ele. Quando eu me dei conta que eu precisava me desapegar das coisas materiais, inclusive do Rodrigo, e fixar meus olhos no Senhor e colocar Ele em primeiro lugar e rezar a oração de Oséias que eu aprendi com a Débora, e rezar o terço todos os dias, e rezar o Santo Rosário, o terço da misericórdia, e fazer jejum, jejuar, e ela entrou em oração comigo no combate. E aí eu fui vendo que as coisas foram mudando ao meu redor, né? E até hoje eu vejo que às vezes a gente está no maior climão lá em casa, um clima super pesado, uma confusão que aparece do nada. Aí eu me silencio, entro no quarto, rezo ou fico quieta e ele já pergunta: o que que foi? Eu falo assim: não, não é nada.
Me deixa quieta aqui. E depois as coisas se acalmam, se ajeitam e fica tudo bem. Mas a luta é diária, a luta é diária, né? Quando você pensa que acabou uma coisa, aí vem uma outra e a gente tem que estar sempre rezando e buscando, porque lá em casa, uma vez numa missa que eu fui, o padre ainda falou assim: você que está aqui hoje, é você que sustenta a sua família de joelhos. Sou eu realmente, porque o Henrico tem 3 anos e o Rodrigo ainda está em cima do muro, ele não deu o seu sim para Deus. Então sou eu que sustento a minha família em oração. Então eu peço a Deus primeiro por mim, depois pelo Rodrigo, depois pela minha família.